a chegar, um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, Conselho dos Índios, considerados sábios do povo asteca. Agora que já olhas com teus olhos, percebe, vê bem. Aqui é assim, não há alegria, não há felicidade. Aqui na terra é lugar de muito pranto, o lugar onde se rende o fôlego e onde bem se concebem abatimento e amargura. Um vento de pedra sopra e se abate sobre nós. A terra é lugar de alegria penosa, de alegria que fere. Mas, ainda que assim fosse, ainda que fosse verdade, que só se sofre. Ainda que fossem assim as coisas na terra, haverá que estar sempre com medo? Haverá que estar sempre tremendo? Haverá que viver sempre chorando? Para que não andemos sempre gemendo? Para que nunca nos sature a tristeza, o Senhor nos deu riso. Nos deu sonho, nos deu alimentos, nossa força. E finalmente nos deu o ato de amor. Que coisa boa Ele nos deu, o gosto de acarinhar. Que seja como for, tem sempre neste mundo a capacidade de semear vidas novas. Essa poesia é do livro de Eduardo Galeano, Memória do Fogo, página 152. Salve, salve, meu irmão Darlan! Salve, salve, Odete! Seja muito bem-vinda, seja bem-vinda a todos e a todos que nos acompanham por diversos canais, né, de comunicação, nessa caminhada maravilhosa do nosso curso Teologia da Libertação para os nossos dias. Bem-vindos e bem-vindas, companheiros e companheiras do canal Paz e Bem, do canal do YouTube de Marcelo Barros, da Secretaria Ecumênica, do projeto Esperançar da Universidade Católica de Brasília. Darlan, hoje é a nossa segunda aula do nosso curso, que está tão maravilhoso. Ansiosa para poder começar essa segunda aula. Com certeza, Ildete. Mas lembrando que a gente sempre conversa, né, sempre começa essa conversa, essa aula com música. Vamos receber aqui entre nós o nosso amigo João Irineu, nosso companheiro do povo indígena Potiguara, lá da Paraíba. Muito bem-vindo, João, e a gente começa com você de música. Pede lá. Liberdade vem e canta e saúda este novo sol que vem. Canta com alegria o escondido amor que no peito tens. Mira o céu azul, espaço aberto pra te acolher. Mira o céu azul, espaço aberto pra te acolher. Liberdade vem e pisa este firme chão de verde ramagem. Canta louvando as flores que ao bailar ao vento fazem sua mensagem. Mira essas flores, abraço aberto pra te acolher. Mira essas flores, abraço aberto pra te acolher.
Liberdade vem e pousa esta dura América triste e vendida. Canta com o teu grito nossos filhos mortos e a paz ferida. Mira este lugar, desejo aberto pra te acolher. Mira este lugar, desejo aberto pra te acolher. Liberdade, liberdade, és o desejo que nos faz viver. És o grande sentido de uma vida pronta para morrer. Mira este chão, banhado em morte pra reviver. Mira a nossa América, banhada em morte pra renascer. Mira a nossa América, banhada em morte pra renascer. Amém. Axé, Auirê, aleluia, oxente. Que maravilha, minha gente. Muito obrigada, João Irineu. Força aí para você, para todos os povos indígenas do nosso Brasil. Salve, salve nosso povo indígena. Vamos agora então receber, Ildete, nosso irmão Marcelo Barros, que vai ministrar para a gente a segunda aula do curso, as opressões que pesam sobre nós e o que isso diz à nossa fé. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Que alegria estarmos de novo, segunda aula do curso Teologia da Libertação para os nossos dias. Hoje, a gente tem esse assunto pesado, um assunto duro, que o Darlan e a Eudete já começaram tão bem quando recitaram para nós esse poema do povo asteca no primeiro momento da colonização. Eles diziam, tudo está horrível, está pesado, está mal, está sofrido, mas Deus nos deu o alimento, Deus nos dá a comida, Deus nos dá a capacidade de amar. Então, portanto, vocês veem aí, o mundo dá uma coisa, Deus dá outra. E esse é o assunto da nossa aula hoje. As opressões que pesam sobre nós e os processos de libertação. O que é que tem a ver com a fé cristã? O profeta Isaías, 8 séculos antes de Jesus, ele perguntava, sentinela, em que ponto está a noite? Sentinela, em que ponto está a noite? A minha impressão é que essa pergunta é para hoje. Quer dizer, a noite da pandemia, a noite do racismo estrutural, essa noite que parece que não para, não acaba, né? A Oxfam, a organização internacional que luta contra a pobreza no mundo, calcula que hoje em dia 700 milhões de pessoas passam fome. Vocês imaginam isso? E que essa pandemia atual vai lançar no mundo 132 milhões de mais gente passando fome. Aí a pergunta que a gente faz é a pandemia que lança as pessoas na fome ou é o mundo desigual e a sociedade que quer sempre lucrar e que tira o lucro da pobreza e da miséria, que joga as pessoas na fome? Eu acho que a gente pode culpar o Covid-19 de muita coisa, mas disso não. Isso não é o Covid, não é a pandemia que provoca. É o mundo como está organizado. Então, gente, qual é a questão fundamental para nós? A questão fundamental é que nessa realidade, nesse modo de organizar o mundo, as religiões tiveram um papel
triste. Eu, quando era jovem, muito jovem, eu me interessei muito pelo hinduísmo. Uma religião linda, né? Aquela coisa da Índia dos séculos V, VI antes de Cristo. Mas como é que eu conseguia explicar que, conforme o hinduísmo popular, os sacerdotes e reis são, no mundo, a cabeça da divindade, do Brahma. Os comerciantes, os guerreiros são o tronco. Os servos, os pobres, são os pés. Mas tem ainda uma outra classe, que se chamam os párias, os impuros, os Dalits, que não fazem parte da divindade. Gente, mas essa religião acredita nisso? Aí, para mim, graças a Deus, veio uma Mahatma Gandhi, que era hindu, e disse: isso não vem de Deus. Isso vem dos ricos que colocaram na cabeça dos pobres isso em nome de Deus. Mas o fato é que colocaram. Na Bíblia, o judaísmo, a aliança de Deus é para a justiça, é para a vida, é para libertar o povo da escravidão. Mas o que é que se acabou fazendo no judaísmo? Puros e impuros. Quem é pobre, quem está doente de alguma coisa, não pode entrar no templo. E quando sofre, é porque alguma coisa fez de mal. Então, lembram quando Jesus foi curar o cego de nascença, que os discípulos perguntaram a ele quem pecou, ele ou o pai dele, para poder ele nascer desse jeito? Então, ligava sofrimento e pecado. Então, quem sofre é porque pecou. Esse tipo de coisa, ele continuou no mundo. O cristianismo favoreceu muito, muito, muito. Apoiou aqui na América Latina a escravidão, a colonização, a extinção dos povos indígenas, né? Então, como é que a gente hoje em dia resgata isso? Pensa fé no sentido contrário. Então, a primeira coisa que eu poderia dizer a vocês é a seguinte: tem que desmascarar o manto religioso da opressão. Existem 3 tipos de cristianismo. Vocês conhecem isso, não sou eu que preciso dizer. Existe um cristianismo ligado ao sistema, o cristianismo do poder. Grupos que estão muito bem, acham ótimo que o Brasil esteja como esteja, não tem problema nenhum. Eles estão fazendo culto, eles estão louvando a Deus, eles estão cantando a glória de Deus, aleluia, e o que passa lá fora da igreja, da porta da igreja, não é problema deles. Então, isso é um tipo de cristianismo. O outro tipo de cristianismo minoritário, Dom Helder chamava minorias abraâmicas, é esse cristianismo que a gente está tentando que o povo tome como dizer: a fé nos manda ser livres e libertar todo mundo. E tem um terceiro tipo que se coloca como se fosse em cima do muro, que diz: não, a gente está a favor da justiça, do direito, a gente ajuda os pobres, a gente faz coisa social. Agora, a igreja é religião, é para cuidar do culto, é para cuidar da vida. E a questão fundamental, gente, é a seguinte: às vezes, essa religião que parece muito bem, muito tranquila, não vai para a porta do Palácio do Planalto dizer que está de acordo com o desgoverno atual. Não vai. Mas o legitima através do poder. De certa forma, acaba sendo quase pior do que aqueles católicos e evangélicos de extrema-direita que você sabe com quem está lidando, que você sabe o que pensam e que, de certa maneira, a gente não espera outra coisa. Mas de uma igreja mais forte, mais fundamental, a gente esperaria.
Não existe fé inocente. É isso que eu queria deixar com vocês aqui. Não há fé inocente. Fé transcendente no sentido de ser acima das realidades humanas, do comprometimento social com o mundo. Isso não existe. É preciso desmascarar. É preciso mostrar que esse tipo de grupos acabam sendo legitimadores, cúmplices de tudo o que acontece de mal no mundo. Não há ninguém inocente. Como é que pode uma América Latina que matou 70 milhões de índios na América desde o tempo da colonização, e você dizer não tenho nada a ver com isso? Havia alemão inocente do que estava acontecendo com os judeus na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de pessoas, eles não estavam vendo? No começo não houve eleição, eles não votaram naquele governo. Então, todos nós somos responsáveis. Não dá para poder dizer morrem 12 mil pessoas no mundo por dia de fome e eu estou cantando salmos, hinos de louvor, como se não tivesse acontecendo nada. Jesus disse no Evangelho, não chorem por mim. Ele estava indo para a cruz. E as mulheres discípulas dele estavam chorando. Ele disse, não, chorem por vocês mesmas, pelos seus filhos e filhas. Então, quer dizer, gente, se nós cremos que Deus é fonte de libertação e de vida, nós precisamos libertar a libertação. Libertar Deus e a espiritualidade dessa prisão na qual o mundo sequestrou. E aí eu convido vocês a um processo que é tríplice, são 3 coisas. Primeiro, libertar as igrejas e as religiões da pretensão de representar Deus e de ser donas da espiritualidade. Quantos grupos religiosos caíram em cima da mangueira porque falou de Jesus da gente, ou do Joãozinho 30, no tempo que ele vivia, no carnaval, que ele quis apresentar o Cristo Redentor. Ninguém é dono do Cristo Redentor. Ninguém é dono da fé. Quer dizer, todo mundo, a humanidade inteira. Quer dizer, tem que libertar as igrejas dessa pretensão. Segundo, libertar os movimentos sociais e políticos de um realismo experimental positivista que até hoje, se chegar numa universidade e falar uma palavra de fé, as pessoas dizem que ele é um igrejeiro, é uma pessoa atrasada. Então, a gente, como cristãos, tem que mostrar que não é isso, que nós estamos juntos com toda a humanidade na construção de uma humanidade nova. Então, vejam, libertar as igrejas da pretensão de representar Deus e de ser donas da espiritualidade. Segundo, libertar os movimentos sociais e políticos de uma espécie de ciência experimental que só é verdade o que eu experimento. Então, portanto, as emoções, o espírito não entra. Tem que libertar isso. E o terceiro é libertar Deus do próprio Deus. No século XIV, havia um místico, mestre Eckhart, que dizia Deus me livre de Deus. E as pessoas diziam, mas o que é que esse cara está querendo dizer com isso? Deus me livre de Deus. Vocês, se eu perguntar a vocês, o que é que vocês me respondem? O que quer dizer Deus me livre de Deus? Significa o verdadeiro Deus como mistério e fonte de amor me livre das imagens falsas de Deus que a gente absolutiza. Então, Deus me livre de Deus. Olha, com todo o coração, gente, eu espero que esse curso nos ajude a aprofundar esse caminho e nos faça compreender que não basta a igreja falar em opção preferencial pelos pobres. Aliás, a expressão surgiu na Conferência de Medellín, em 68, e depois em Puebla, a terceira conferência dos bispos latino-americanos, como reação dos bispos conservadores
que queriam relativizar a decisão da Igreja Latino-Americana de ser igreja, que, como dizia o Papa João XXIII, devia ser igreja para os pobres, com os pobres e dos pobres. O Papa Francisco está tentando isso agora. No lugar de ser igreja para os pobres, com os pobres e dos pobres, eles falavam de uma igreja que parecia ser dos ricos, mas fazendo opção preferencial pelos pobres. Não. A gente quer uma opção prioritária e a gente quer uma inserção, uma comunhão. Os pobres não precisam de quem tem pena, não precisam de quem se solidarize a partir do poder. Eles pedem justiça, não pedem esmola. Então, a teologia da libertação, ou as teologias da libertação, é para nos ajudarem no caminho da inserção. Jesus se fez pobre. O Dom Pedro Casaldáliga, querido mestre, dizia: o verbo se fez índio. E a gente pode dizer: o verbo se fez índio, se fez negro, se fez mulher negra, se fez gay, se fez transexual, se fez pobre da rua. Então, e é lá que nós encontramos a Deus. A carta aos Hebreus diz: vamos descer ao encontro de Deus. É interessante porque, normalmente, na religião, o normal seria dizer: vamos nos elevar, vamos subir até onde Deus está. Mas o Deus da gente é o Deus que desce. É o Deus do Êxodo que diz: eu desci para fazer o povo subir da escravidão para a liberdade. Então, esse é o apelo, esse é o caminho. E é isso que a gente vai concluir nessa aula de hoje. Vocês notaram, as opressões são como que um espinho na carne. E não é possível ter fé cristã e viver tranquilo com isso. E aí a gente tem que se organizar, a gente tem que participar dos movimentos sociais, do povo de Deus em marcha, mesmo nada religioso, mas a gente está junto para poder fazer essa humanidade nova. Toda aula, eu proponho para vocês uma tarefa. Na aula passada, eu propus a leitura do 5º documento da Conferência dos Bispos em Medellín, que é sobre a juventude, e eu pedi que vocês já fizessem isso para hoje. Eu não tenho como avaliar, como ler os textos que vocês fizeram, mas eu gostaria, numa sexta-feira, que a gente está tendo aula na quarta e uma roda de conversa na sexta. Se vocês pudessem, alguns pelo menos, mandarem algum texto que a gente pudesse, na sexta-feira, compartilhar, eu ficaria muito contente. E aí eu vou passar hoje uma nova tarefa, porque curso é assim. E é uma aula uma vez por semana, que jeito, né? Qual é a tarefa de hoje? É a leitura na internet, porque vocês vão encontrar na internet, não sei se tem livro por aí, acho que não, a carta que o Papa Francisco mandou aos movimentos sociais no domingo da Páscoa deste ano. Inclusive, tem um vídeo em que eu apareço lendo essa carta por inteiro, foi proposto pelo MST. Mas não precisam de ver o vídeo, eu estou pedindo para vocês verem a carta. A carta está por aí, site da CNBB, em vários sites vocês encontram. Carta do Papa Francisco para os movimentos sociais. E aí, vocês lerem a carta, e sempre a tarefa é não apenas ler e dizer o que é que o Papa falou, mas vocês, de certa maneira, dialogarem com o Papa sobre aquilo. O que é que vocês teriam gostado que ele dissesse mais? O que é que vocês acrescentariam? Tá bem? Tá certo? Então, gente, vamos ficar nisso e vamos concluir com a oração de Jesus ao Pai. Eu te agradeço, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste as tuas coisas aos sábios e aos entendidos do mundo
e as revelaste aos pequeninos. Grande abraço a todos vocês. Deus abençoe. Darlan e Udete com vocês. Pois, Ildete, isso é muito mais que uma aula. Darlan, meu amigo, mais uma aula forte, né? Mais uma aula Muito. potente. Que é de falar aos nossos corações, né? Eu acredito que esse curso tem levado e é levado muitas pessoas a fazer um olhar para fora, mas também um olhar para dentro, que eu acho que é importantíssimo. E aí, a gente sempre traz, né, os pontos principais, os pontos mais importantes, os pontos que chamaram mais a nossa atenção. Para mim ficou forte duas coisas. O Deus me livre de Deus, né? Eu achei isso fortíssimo. E o Deus que se manifesta, o Deus que é amor, o Deus que se fez carne, o Verbo se fez carne. E esse Verbo somos nós, nas diversas esferas. E que forte, que profundo, cada aspecto em cada pessoa, cada traço, cada característica. Eu acho isso importantíssimo, porque isso desmistifica muita coisa, né? Algumas pessoas se acham no direito de dizer que um é digno de Deus, que o outro não é, mas, biblicamente falando, esse Deus é amor e está acessível para todos e para todas. Eu acho isso incrível e isso, para mim, é muito forte. Quais foram as suas impressões, Udete? Esse curso, Darlan, desde a aula inaugural, tem me feito olhar muito assim para a minha prática enquanto pessoa, enquanto comunidade, olhar a prática da minha comunidade no chão da realidade. Esse é um exercício que está sendo muito bacana para mim, particularmente, de olhar assim, né, dentro da nossa trajetória. De fato, esses dados da realidade, essas opressões, realmente mexem com a gente enquanto pessoa, enquanto comunidade. A gente fecha os olhos diante dessa realidade e sai por aí louvando, bendizendo a Deus, sem de fato se comprometer, sem esse olhar de fato de compaixão, de relação. Jesus permitia que as pessoas mais pobres tivessem acesso a Ele, o tocasse. Jesus tinha essa relação direta, ele convivia, ele estava entre os pobres, ele se fez pobre. Então, muitas vezes, a gente precisa de fato, e eu acho que esse curso, e ainda mais para esse momento histórico que a gente vive, é muito ideal, é muito importante, e eu acho que é preciso a gente fazer esse exercício. Qual é a imagem de Deus que a gente está passando para as pessoas, né? Será que as pessoas mais pobres, que estão morrendo mais de Covid, é porque Deus quer ou é porque nós, sociedade, organizamos um sistema da necropolítica em que se determina quem vive e quem morre? Então, a gente acha que são reflexões, são provocações. Esse curso está sendo muito provocador. Pelo menos para mim, tem me provocado muito. E eu acho que são provocações que a gente precisa fazer olhando para nosso projeto de vida, olhando para o projeto de vida da nossa comunidade, dos grupos que a gente participa, porque a gente precisa, de fato, deixar que esse Deus, que é amor, que é libertação... Fantástico. E assim, a gente espera também as provocações, as reflexões dos nossos cursistas, né? A gente alcançou uma marca histórica e já ultrapassamos dos 1.000 inscritos. Para nós é uma alegria muito grande. E além das pessoas que vai nos acompanhar sem fazer a inscrição, né? Que são também muito bem-vindos e bem-vindas. A casa é nossa, né? O curso é nosso, compartilhado. Nunca diminui, a gente sempre tem mais, né? E aí, aproveitando o ensejo, a nossa secretária, irmã Leila Janaína, vai dar um recadinho para nós, né, os informes da secretaria, porque a gente já está quase na reta final da nossa aula de hoje. Salve, salve, gente querida! Nesta caminhada de aprofundamento e reflexão sobre as teologias da libertação,
nós não estamos sozinhos e sozinhas. Nós já somos mais de 1.090 inscritos. E para aqueles que ainda não se inscreveram, mas desejam fazer sua inscrição, ainda há tempo. Até o dia 31, nossas inscrições continuam abertas, ou seja, até sexta-feira. E aqueles que ainda desejam se inscrever, vai lá, faça sua inscrição e continue nessa caminhada de aprofundamento conosco. E para aqueles que já se inscreveram, esperamos que todos tenham recebido o e-mail de confirmação da sua inscrição. Mas se não recebeu, não desespera. Escreve aí no chat dizendo que você não recebeu a sua inscrição, a confirmação da sua inscrição, que a gente vai entrando em contato com todos vocês. Na sexta-feira, nós vamos continuar a nossa caminhada também a partir do aprofundamento das perguntas, das questões, das dúvidas que vocês têm e estão escrevendo aí no chat, a partir da temática que nós estamos refletindo hoje. Então, tem alguma dúvida, surgiu algum questionamento, vai deixando aí para que a gente possa ir recolhendo todas essas perguntas, esses questionamentos, e na sexta-feira a gente possa fazer aquele bate-papo legal com o Marcelo. Então, a todos e todas que já se inscreveram, continuemos nessa caminhada, juntos e juntas, de sonhar essa libertação a partir do projeto de Deus. E aqueles que não se inscreveram, mas que vão fazer essa caminhada conosco, a partir também das reflexões, assistindo, nos acompanhando, sejam todos e todas sempre muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso espaço das teologias da libertação. E assim a gente conclui mais uma vez a aula com um salmo da Bíblia. Hoje será o Salmo 82, um dos mais antigos hinos da Bíblia, mostra a ação do nosso Deus no céu diante das injustiças, diante das opressões que se espalham pela terra. Deus amor se levanta em pleno conselho, profere sentenças no meio dos deuses. Até quanto tempo, juízes iníquos, ireis encobrir a maldade dos ímpios? Usai de justiça com o órfão e o fraco. Dai todo direito ao necessitado. Olhai pelo pobre que é tão sofredor, livrando-os das mãos do cruel opressor. Porém não entendem, não querem saber, e as bases da terra estão a tremer. Sois Deus, porém eu vou declarar, quais simples mortais ireis acabar. Deus amor, vem, levanta-te e julga essa terra. Os povos são teus, e a todos governas. Queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao finalzinho de mais uma aula com muita alegria. A gente só reforça o lembrete que é necessário se inscrever tanto no canal Paz e Bem, para conseguir ver todas as aulas, para ter acesso, às aulas anteriores e a do dia também, como no canal Marcelo Barros. A nossa roda de conversa dessa sexta-feira tem um convidado super especial e está fantástico. Não é isso, Idete? Isso, nossa roda de conversa de sexta vai ser com um grande companheiro da caminhada, cantor, compositor, poeta, Zé Vicente. Uma pessoa muito querida, muito especial, que exala, transborda essa espiritualidade da libertação. Então, esperamos todos vocês. Lembrando que na sexta, como a Darlan já falou, é pelo canal do YouTube de Marcelo Barros. Se inscreva agora mesmo. Tchau, gente. Beijo no coração. Até sexta. Até a próxima. Até. Meu irmão Marcelo Barros e todo o grupo, falando daqui do meu recantinho em Fortaleza. E eu quero abraçar cada um e cada um de vocês nesses dias de recolhimento, de retiro, de quarentena, cinquentena, seja o que for, para a gente estar mais silenciosos, mais reflexivos e buscadores com maior profundidade das razões que nos alimentam a seguir adiante, para além da cruz. As tribos que ainda insistem no direito de viver e junto
na memória, celebrar uma vitória que vai ter que acontecer. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor.